faltando apenas um minutinho aqui, irmãos, para nós começarmos. Isso, deu. 8 horas da noite. Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Fico muito feliz dos irmãos estar aqui para ouvir, né, um pouco da parte de Deus, ver o que Ele tem para nós nesses dias. Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento. Peça para que o Espírito Santo venha te trazer revelação daquilo que Ele tem para nós. Pai de amor, nós oramos nessa noite, Senhor, pedindo a sua revelação, que o seu doce e santo Espírito venha falar através de nós. Que nós possamos sair, Senhor, depois dessa live completamente diferente da forma que nós entramos. Que o Senhor ministre realmente vida e vida em abundância nas nossas vidas nessa noite. No nome de Jesus, amém. Se você crê, diga amém aonde você está agora. Amém? Irmãos, então, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite? Recentemente eu li uma obra do pastor Ricardo Guimarães e eu fui muito edificado com aquilo que eu tinha acabado de ler. Eu senti muita presença de Deus, mas isso já tem mais ou menos uns 3, 4 meses. Nós não tínhamos nem começado essa tal dessa pandemia. E eu falei, mas por que o Senhor está me dando isso agora, né? E eu falei, vou aproveitar, vou ler. E aquilo falou poderosamente comigo, mas eu não tinha porque está entrando com aquela informação. E agora eu sinto, é a hora de compartilhar aquilo que Deus me deu naquele tempo para com os irmãos. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Deus não te dá nada para que fique tão somente em você. Tudo que Deus te dá é para que você compartilhe com os demais. Ele quer fazer algo com pessoas através daquilo que Ele dá para você. Os irmãos me compreendem? Então eu fiz a leitura dessa obra e Deus falou poderosamente comigo. E eu creio que vai falar com você também. Quero saber, você está pronto para viajar rumo ao que o Senhor tem para nós nesses dias? Se você tiver, vamos começar isso nesse momento. Eu quero falar a respeito do quê? Pão, peixe e brasas. Veja bem, em Lucas 5, a partir do verso 1 até o 10º verso, ele conta uma história. Vou te contar o contexto disso, para que você entre aonde eu quero que você entre e comece a sentir o que Deus quer falar conosco nesses dias. Então veja bem, o contexto aqui é que os discípulos eles foram pescar e ficaram a noite inteira pescando e não pegaram absolutamente nada. Não conseguiram pegar nada. Aí Jesus, ele aparece e fala assim, jogue a rede do outro lado. E aí eles tiveram que dividir a pesca em 2 barcos de tantos peixes que vieram. Então percebam isso. Mas o que eu quero te dizer, o que eu quero que você se atente, não é tão somente para essa história, mas para um momento que vem no final, que é lá no verso 10, em Lucas capítulo 5, verso 10, que diz exatamente isso aqui, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Quando diz essa palavra doravante, está dizendo assim, futuramente, você será pescador de homens. Não vai ser mais pescador de peixes, agora você vai ser pescador de homens. Então, o Senhor aqui, ele compara os homens com peixes, ao dizer você será pescador. Um pescador, ele pesca o quê? Peixes. Então ele está comparando o homem a um peixe. Olha o que o Senhor está fazendo aqui. Quando você tem esse entendimento, agora você pode avançar para o próximo versículo, para o próximo capítulo que nós vamos estudar nessa live. Abra sua Bíblia em João, capítulo 21, a partir do verso 2. João 21, a partir do verso 2. Olhe o que a palavra de Deus nos mostra aqui, nos revela. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo.
Para aí só um pouquinho. Preste bem atenção nessa passagem. Pedro disse, eu vou pescar. Aí os outros disseram assim, eu também vou contigo. Nesse momento aqui, Jesus já não caminhava mais com os irmãos. Jesus já tinha sido crucificado. Então Pedro ele já estava numa situação diferente a qual ele andava quando estava caminhando com Jesus. Então preste bem atenção. E aí diz assim, saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Continuando, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram. Mais um momento da sua atenção. Aqui diz que os discípulos não reconheceram que era Jesus. Eles caminharam com o Senhor e eles não conheceram o Senhor. Então veja só, perguntou Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podiam mais puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Vamos avançar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Guarde isso, 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Então preste bem atenção. O que eu falei para você se atentar quando Pedro falou, vamos pescar? Os discípulos aqueles estavam desanimados. O Senhor acabava de morrer, acabara de morrer. Tinha apenas 3 dias que o Senhor tinha partido. E aí eles falaram assim, então vamos pescar. Pedro foi o primeiro, vamos pescar. E os outros que estavam desanimados falaram, vamos pescar sim, vamos juntos, vamos todos pescar. E aí o Senhor Jesus, então nesse momento, ele aparece. Pedro foi aquele que primeiro, no primeiro momento se desanimou. Veja como isso acontece e veja se isso acontece nos dias de hoje. Um desanimado sempre chama o outro. Pedro foi aquele que chamou no primeiro momento falando que iria pescar e os outros já estavam desanimados, eu vou também. Então perceba isso. Um falou que ia pescar, os demais agora foram todos juntos. Aqui nos revela que eles quiseram voltar a fazer o que faziam antes. O que eles faziam antes? Pescar. Agora, na vida da igreja, isso aqui também acontece. Perceba você que quando um desanimado encontra o outro, o que acontece logo depois? Logo nós veremos o quê? Ambos fazendo o que eles faziam antes. Se eles bebiam, eles vão voltar a beber. Se eles frequentavam baladas, eles vão voltar a frequentar as baladas. Até se afastar plenamente do propósito de Deus. Agora, entenda uma coisa. A pessoa, ela não perde mais a sua salvação. De forma nenhuma ela vai perder a salvação dela. Todavia, aqui ela se afasta do propósito, que é o mais perigoso que existe. Então, voltando ao texto lá. Pedro pulou do barco e foi para a praia. Ele lá chegando teve uma visão panorâmica. Repita comigo onde você está. Pão, peixe e brasa. Um peixe imprensado pela brasa e pelo pão. Veja isso. Agora é sobre isso que eu quero me ater com os irmãos nessa live, né? Pão, peixe e brasas. Pastor, o que significa peixes então? Vamos ver o significado de peixes? Peixes é um símbolo do cristianismo. As Bíblias, antigamente, elas vinham na sua capa um peixinho. Aquilo ali, nós vemos que era o símbolo do cristianismo. Você, quando vê um carro que tem aquele peixinho colocado na sua lataria, o que acontece? Você sabe, aquele irmão ali é uma pessoa crente, não é? É isso que a gente logo de cara já vê. É uma pessoa cristã, uma pessoa temente a Deus. Antigamente, os cristãos, eles andavam escondidos. O evangelho não era tão liberal quanto é hoje. Então, para que eles se encontrassem, eles tinham que ter uma simbologia. E até eles não podiam ser vistos, né? Não podiam ser descobertos.
E eles se conheciam através dessa simbologia do peixinho. Então, uma das coisas que eles faziam para que, logo quando o Espírito testificava que estava de frente a um outro cristão, veja bem o que eu vou te falar. Todo cristão, ele tem um brilho diferente. E o Espírito testifica esse brilho quando chega um outro. Eles se encontram, já é testificados. Aí eu quero tirar a dúvida disso. Eles faziam esse sinal, que era o sinal do peixinho, que eram os dedos cruzados, entrelaçados entre si. Amém, irmãos? Então era assim que eles eram reconhecidos, era assim que eles conseguiam entrar em comunhão entre si. Então esse é o primeiro sinal. Peixe é o sinal do cristianismo desde a época passada, desde os tempos passados. Pastor, e o que significa então o pão? O pão, toda a Bíblia nos mostra o que significa verdadeiramente o pão. O pão, ele mostra que é a palavra de Deus. Lá em Mateus, capítulo 4, verso 4, diz o seguinte: Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus falou isso quando ele estava sendo testado, afrontado por Satanás. Ele falou assim, não. Ali Jesus estava com muito tempo sem comer. E aí, então Satanás chegou para ele e falou assim, se você é filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E aí Jesus respondeu o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Então preste bem atenção, toda a Bíblia nos mostra exatamente isso, que o pão é a palavra de Deus. Em João 6, 57, Jesus diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Quero chegar no seguinte, a palavra de Deus é o meu sustento, a palavra de Deus é o seu sustento, a palavra de Deus é o nosso sustento. Amém? A palavra é o sustento. Veja bem, apenas 3 dias sem se alimentar do Senhor, os discípulos já estavam desanimados. Eu não estou falando de qualquer um, não. Eu estou falando daqueles que acompanharam Jesus, que caminharam com Jesus. 3 dias. 3 dias apenas. E eles ficaram completamente desanimados. E voltaram a fazer o que fazia. Imagine eu e você. Como que seria isso? Né? Agora, quando chegaram na praia, o alimento já estava pronto. O que isso nos revela? O Senhor os alimentou. Eles ficaram trabalhando a noite inteira e não conseguiram absolutamente nada. Não tinham nada para oferecer. Não tinham nada para comer. Mas o Senhor os alimentou assim que eles chegaram na praia. Perceba isso. Pouco tempo da comunhão, já não tinham nada para oferecer. Ficaram muito pouco tempo fora de ter comunhão uns com os outros. E já não tinham mais nada para oferecer. Apenas 3 dias. Eu bato muito nisso com alguns irmãos, né? Eu falo para eles assim, você consegue ficar 3 dias sem comer? 1 semana sem comer? 1 mês sem comer? Perceba que se uma pessoa ficar 1 mês sem comer, 1 semana sem comer, ela já vai ter problema na sua saúde. Mas aí a pessoa fica sem se alimentar do Senhor. O que acontece? A sua saúde espiritual também está sendo colocada em xeque. Percebam isso. Os discípulos, 3 dias apenas. 3 dias apenas. A sua saúde espiritual já foi colocada em xeque. Pastor, mas então como é que eu sei que se eu estou me alimentando ou se eu não estou me alimentando? Muito simples. Quando nós estamos nos alimentando, há sinais. Mas quando nós não estamos nos alimentando, também há sinais que são colocados. Então preste atenção nesses sinais. Primeiro, tudo que acontecer com você, agora você não é mais o culpado. Outra pessoa é responsável por aquilo. É um sinal que você não está se alimentando do Senhor. Quando uma pessoa não se alimenta do Senhor, esse é um outro sinal. Ela anda distraída para aquilo que o Senhor quer te falar, que Ele quer te direcionar. Ela anda distraída. Ela não percebe. Ela está no culto, mas está aérea.
Está voando. Está tendo uma live agora, ela está assistindo o pastor aqui, mas está de olho em outra coisa, também está voando. Ela anda distraída. Ela perde a visão de Jesus. Esse é o terceiro sinal. Perder a visão do Senhor. Veja só, os discípulos estavam a 200 côvados de Jesus e não o enxergaram. Não viam que eram o Senhor. 200 côvados, deixa eu te falar o que é. É do meu cotovelo até a ponta do meu dedo aqui. Isso aqui dá mais ou menos um côvado. 200 côvados vai dar mais ou menos 100 metros. Eles estavam a 100 metros de Jesus e não reconheceram. Entende? A nossa visão fica turva para as coisas de Deus. O inimigo ele vai trabalhar exatamente para isso, para te distanciar. Mesmo que próximo, você vai estar distante. Entende? Ele quer te ver distante, sabe de onde? Da sua célula. Sabe de onde que o inimigo quer te ver distante? Do seu discipulado. Ele quer te ver distante da sua igreja. Ele quer te ver distante da cobertura espiritual que há sobre a sua vida. É isso que o inimigo quer. Irmãos, eu faço um apelo para você nessa noite. Estejam perto de onde está o mover de Deus. Esteja perto da sua liderança. Esteja perto do pão vivo que desceu dos céus. Esteja perto de Jesus Cristo. Não fique longe. Olha só que situação mais triste. Judas Iscariotes. Ele andou com o Senhor. Ele caminhou lado a lado com o Senhor. Ele andou do lado da porta, mas ele não entrou nela. Ele conheceu o caminho, mas ele preferiu o atalho. Presta atenção, ele andou com o pastor, mas ele não quis ser ovelha. Judas ali, ele estava na luz, mas preferiu as trevas. Andou com a vida e escolheu a morte. Preste bem atenção, não basta você estar num culto, não basta você estar numa live, não basta você estar numa célula, não basta você estar num encontro. Você precisa fazer parte. Parte daquilo, desse mover que o Senhor está nos dando nesse momento. Veja bem, isso que está passando conosco hoje é um tempo de oportunidade, nós precisamos estar envolvidos. Com graça, com unção e com poder, o Senhor quer usar você nesses dias. Não basta tão somente eu estar. Veja bem, você vai estar dentro de uma garagem, você não vai ser um carro. Não é só porque você está lá que você é. Você vai estar dentro do McDonald's, não quer dizer que você é um hambúrguer, porque está lá dentro. Você precisa ser. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? E nesse livro que eu li, tinha uma ilustração de um pastor evangelista que ele fez um apelo. E o apelo foi muito interessante. Ele chamou para que aqueles que quisessem aceitar Jesus, que viessem até ele. E então uma pessoa chegou até ele com as 2 pernas amputadas. O rapaz não tinha as 2 pernas. E esse rapaz, então, ele chegou e fez uma pergunta para o pastor. Ele perguntou para o pastor o seguinte: pastor, o Senhor Jesus, ele aceita um homem pela metade? Olha que pergunta. Olha que pergunta. E o pastor respondeu para ele assim: Deus aceita sim um homem pela metade que se entrega por inteiro. Mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Então seja você hoje aquele que vai se entregar por inteiro. Por inteiro, completamente. Não tenha reservas para com o nosso Deus. Ele é maravilhoso, Ele nos edifica. Ele nos completa. Sabe, irmãos, tudo que nós vemos que falta hoje, para nós, naturalmente falando, está nele. Está nele. E por fim, eu quero falar das brasas. O que significam as brasas?
O que significa? Repita comigo assim, com a mão no seu peito agora. Poder do Espírito Santo. Repita comigo de novo. Poder do Espírito Santo. Isso são as brasas. O fogo, ele fala de intensidade. O fogo, ele fala de um coração apaixonado. Você e eu precisamos ser apaixonados por Cristo Jesus. Independente do que esteja acontecendo lá fora, o mundo pode estar caindo lá fora. Continuaremos sendo apaixonados por Jesus. Aleluia. Continuaremos sendo apaixonados. Deixa eu te dar um resumo então disso que eu te falei aqui. O peixe aponta para você, cristão. O pão é a palavra que você precisa se alimentar. E a brasa aponta para o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então precisamos ter de um lado revelação da palavra, do outro lado fervor de Deus. Pão de um lado, brasa do outro lado. Precisamos ter isso dos dois lados. Se você tirar um peixe do mar, nesse momento, e pôr ele na brasa, o cheiro vai ser muito bom. Muito bom, cheirinho de peixe assado. Se colocar no pão, vai dar um delicioso macfish, aleluia. Agora, se você pegar esse peixe do mar e deixar ele longe da brasa, ele vai apodrecer. E ele vai cheirar mal. Então veja bem, você que é o peixe, não fique longe do fogo de Deus. Deixe que o aroma do fogo de Deus te queimando exale para que outros sintam também esse cheiro maravilhoso. Apesar das adversidades e novidades, não fique longe. Não fique longe. Não se distraia. Se alimente. Deixe a brasa acesa dentro de você. Nós vamos vencer esse tempo aqui juntos. Amém, irmãos? Eu quero dizer para você nesses dias. O Senhor, Ele me deu essa palavra para você que está me ouvindo nesse tempo. Para você que realmente é aquele peixinho que foi separado lá atrás, no seu primeiro encontro com Deus, e que aí foi colocado no fogo e depois fechado com a palavra de Deus. E que agora, nesses tempos ruins, às vezes o fogo começa a se apagar. E aí eu começo a me afastar da palavra de Deus, não quero mais estar tão próximo disso tudo. Que é desgastante, eu não vejo mais o pastor aqui próximo a mim, esse negócio de ficar pelo celular. E aí eu vou me afastando, e aí o fogo vai esfriando, Lembre só do que eu te falei hoje. Bastaram 3 dias para os discípulos desanimarem, para os discípulos não conhecerem a Jesus. E se Jesus não tivesse aparecido naquele lugar, eles teriam perdido o seu propósito. É o dia de você se colocar diante de Deus, acender essa chama que está aí dentro de você, assistindo a sua célula todas as quintas ou todos os sábados, assistindo realmente os cultos nos domingos, mesmo que à distância, sim, deixe queimar dentro de você. Deixe queimar, deixe o fogo consumir. Se alimente do verdadeiro alimento, a palavra de Deus. E eu quero te dizer que assim que tudo isso terminar, nós vamos avançar e vamos crescer como jamais crescemos, como jamais avançamos, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu falei que seria algo bem breve, mas para edificar a vida dos irmãos. Eu espero que você tenha tomado posse dessa palavra
que você deixe a chama acesa aí dentro de você, que você se alimente realmente da palavra de Deus. E vamos para cima, que em breve estaremos todos juntos e vamos saquear o inferno. Foi para isso que nós fomos separados. Amém? Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima live. Conto com você. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos.